Olá, ponto de partida para este podcast BioShoes for All com André Ribeiro, investigador IDT do CVR, Centro para a Valorização de Resíduos, localizado no campus de Azurém, na Universidade do Minho, em Guimarães, fundado em 2002 e depois reconhecido 20 anos depois como CTI, Centro de Tecnologia e Inovação. O CVR atua essencialmente em 4 vertentes: serviços analíticos, consultoria, investigação e desenvolvimento tecnológico e organização de eventos científicos. Tem como missão apoiar a indústria e os municípios na elaboração de opções inovadoras para a gestão de resíduos, principalmente com foco na preservação ambiental. Olá André, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite. É investigador no Centro para a Valorização de Resíduos há 15 anos. Gostaríamos de saber quem é André Ribeiro e como é que tem sido esta caminhada profissional. Olá, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite. É de facto um gosto estar aqui neste podcast a partilhar um pouco da nossa experiência no âmbito deste projeto, um projeto de extrema relevância para o setor do calçado a nível nacional. Dizer que eu estou aqui a título individual, mas naturalmente isto é um esforço de equipa. É um esforço de uma equipa vasta e tenho naturalmente que congratular o trabalho dos meus colegas, nomeadamente, especialmente o Lucas Nascimento e a Ana Rita, que de facto desempenharam aqui um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico da nossa atuação no projeto BioShoes for All. Bom, o meu nome é André Ribeiro, eu tenho 38 anos, sou natural de Guimarães, sou investigador, como referiu, aqui no Centro para a Valorização de Resíduos, desde 2009. Paralelamente, o meu percurso profissional, mais atualmente, desde 2022, também desempenho funções de professor convidado no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho, onde leciono unidades curriculares no âmbito do tratamento e gestão de resíduos e recursos e sustentabilidade. Naturalmente, ao longo dos anos, as minhas competências e funções no CVR foram evoluindo. Neste momento, desempenho essencialmente funções de coordenação técnica e gestão de projetos nacionais e internacionais, atualmente até mais com o foco dos projetos internacionais e também, obviamente, a escrita dos mesmos. Bom, a nível pessoal, diria que gosto também de praticar algumas atividades esportivas, portanto, correr, nadar, andar de bicicleta. Eu acho que isso é essencial e vivemos num mundo em que estamos sempre literalmente a correr e isso é essencial para manter a sanidade mental, digamos, para manter o foco e gosto muito disso, gosto muito de viajar também e portanto um bocadinho por aí. Para abrandar o stress. Exatamente. Para quem ainda não conhece, o que é o Centro para a Valorização de Resíduos e qual a sua importância para a sociedade? Bom, o CBR, o Centro para a Valorização de Resíduos, é uma associação privada sem fins lucrativos que foi fundada em 2002. Neste momento, e como associação, nós temos mais de 100 associados, mais especificamente, e penso que 108, o número está sempre a crescer, mas penso que é 108 neste momento, e 108 associados de diferentes áreas de atuação. Portanto, temos indústrias não só, por exemplo, da indústria do calçado, da indústria têxtil, operadores de gestão de resíduos, empresas mais relacionadas com tecnologias ambientais, mas também municípios. E eu julgo que esta abrangência em termos de diferentes associados e de diferentes setores faz com que tenhamos uma visão muito particular e muito geral sobre a questão da gestão de resíduos a nível nacional. Eu costumo dizer que nós posicionamos-nos, portanto, como eu costumo fazer a analogia da ponte, em que de um lado temos o que é desenvolvido, o conhecimento fundamental que é desenvolvido nas universidades, e do outro lado temos as empresas, temos a indústria, e nós posicionamos nesta analogia no meio, na ponte entre as duas. Isto é de extrema relevância porque tentamos sempre
fazer desenvolvimento e investigação aplicada para as empresas. Ou seja, nós sabemos que a indústria tem as suas especificidades, tem os seus tempos, que muitas vezes não são conducentes com o que é desenvolvido, por exemplo, ao nível mais académico, e, portanto, nós tentamos desenvolver soluções aplicadas, que possam ser diretamente aplicadas às empresas. Não só do ponto de vista ambiental, mas muito também do ponto de vista económico. Desde sempre, a nossa missão é essa, é desenvolver, transformar o que é chamado de resíduo ou subproduto numa matéria-prima com valor acrescentado. Okay? E ao longo destes anos o nosso percurso tem sido exatamente esse. Por exemplo, nos últimos 10 anos, desde a sua gênese, temos mais de 100 projetos financiados de investigação em diferentes áreas, de áreas completamente diferentes, desde a valorização de resíduos agroindustriais até, por exemplo, à valorização como neste caso no projeto Bioshoes for All, aqui o desenvolvimento do modelo circular aplicado ao calçado, mas tentamos sempre ter esse fundo e esse foco na economia circular. E se me permitem, eu também costumo brincar um pouco, que é, portanto, hoje em dia o conceito de economia circular está bem estabelecido, e felizmente que está bem estabelecido nas empresas e na sociedade, mas desde sempre e desde a gênese do CBR, desde 2002, como eu referi, que o foco da economia circular, da circularidade dos materiais, da extensão do ciclo de vida dos mesmos, está bem presente em todas as nossas atividades. Estão inseridos no projeto Bioshoes for All, direcionado para o calçado pós-consumo, na medida modelos de gestão e reciclagem para a economia circular em várias atividades. Gostaríamos de abordar detalhadamente cada uma delas. A primeira visa um modelo de gestão para o calçado pós-consumo e resíduos de calçado pós-consumo, com vista à identificação de oportunidades de melhoria ambiental e tecnológica. Como é que isto funciona na prática? Bem, é bastante complexo. Portanto, esta atividade basicamente tem como principal objetivo estabelecer aqui um modelo de gestão para o calçado pós-consumo e para os seus resíduos, obviamente, sempre baseados nestes conceitos de economia circular. Ou seja, aqui o foco está na identificação de oportunidades de melhoria, não só ambientais, mas também tecnológicas, de forma a contribuir para o desenvolvimento e implementação de soluções que possam promover a preservação e a minimização dos resíduos, a recolha seletiva e o reaproveitamento dos mesmos. Nós estamos a trabalhar nesta atividade em conjunto com a LIPOR e o CTACP, de forma a identificar. O primeiro passo é exatamente este, a identificação do que são estes resíduos de calçado pós-consumo ou calçado pós-consumo. E o primeiro passo foi exatamente esse, a sua identificação, para posteriormente fazermos então ações de valorização. Portanto, paralelamente a isto, nós especificamente trabalhamos numa pesquisa de mercado com o objetivo de avaliar quais as melhores tecnologias disponíveis em Portugal e obviamente no espectro internacional para a reciclagem mecânica do calçado pós-consumo. Bom, identificamos diversas tecnologias, obviamente para que promovam aqui a separação e posteriormente a reciclagem dos materiais, sempre com este foco de tentar encontrar soluções que sejam sustentáveis, ok? Do ponto de vista ambiental, mas importa também muito a componente económica. Portanto, sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também que sejam sustentáveis do ponto de vista económico. E outra coisa muito importante é encontrar soluções que sejam realmente aplicáveis a esta tipologia de resíduo, ao calçado pós-consumo, que tem naturalmente algumas especificidades, nomeadamente ao nível das heterogeneidades, etc., e contaminações, e que tenham pelo menos percentagens de eficácia bastante elevadas ao nível da separação.
E qual é o ponto de situação e que conclusões retiraram? Bom, como eu disse, o calçado pós-consumo tem de facto aqui alguns desafios, porque primeiro tem graus de contaminação elevados, depois tem efetivamente tem uma heterogeneidade de matérias-primas muito elevada, tem muitos componentes que são difíceis de separar. Portanto, fizemos esse estudo, conseguimos identificar as melhores tecnologias. Atualmente, isso já está definido. Outra coisa importante tem que ver com a escala do processo, porque naturalmente existem equipamentos com diferentes escalas, existem equipamentos com diferentes custos de implementação, com diferentes custos operacionais e, portanto, isso já está bem definido. Atualmente estamos em conjunto com a LIPOR em reuniões com a APA para discutir aqui alguns pormenores mais técnicos e também legislativos para a sua implementação. Mas diria que neste momento já temos bem definidas as soluções que queremos implementar. Quanto à segunda atividade que gostaríamos de abordar, trata-se de um estudo de caracterização dos resíduos de calçado pós-consumo presentes nos resíduos urbanos e ainda do calçado depositado em equipamentos específicos na região do Porto para reutilização futura. Quais foram as principais conclusões deste estudo? Bom, esta questão diria que também está um bocadinho relacionada com a questão anterior, uma vez que é necessário aqui um enquadramento legislativo bem claro e definido para se estudar a questão do calçado em fim de vida. Em primeiro, se é um resíduo, se não é um resíduo, e portanto isso também é algo bastante importante e que foi também foi um foco de estudo no âmbito do projeto Bioshoes for All. Em colaboração com a LIPOR, foi realizada aqui uma caracterização bastante extensiva de calçado pós-consumo e foram identificados aqui pelo menos as tendências, ou seja, se o calçado é masculino, feminino, quais são os materiais predominantes, que tipo de materiais é que são mais predominantes, a borracha, couro, têxtil, etc. E tipologias de uso, ou seja, diferentes tipologias de calçado, basicamente. Por exemplo, o calçado esportivo, que tem naturalmente uma composição de matérias-primas muito diferente do calçado de uso diário. Portanto, isso foi tudo, o estudo incidiu exatamente para perceber quais as diferenças entre os diferentes tipos de calçado. Também tivemos aqui em consideração outro fluxo importante, que é os calçados de segurança, porque efetivamente tem aqui também diferentes composições químicas que depois podem interferir no processo não só de reciclagem, de separação, reciclagem e depois posteriormente a valorização. E portanto, respondendo à pergunta mais concretamente, foi efetivamente isso, foi feito um screening aqui do que é o calçado pós-consumo nesta área, não é? Na área de atuação da LIPOR, que naturalmente poderá existir alguma diferença relativamente a outras regiões do país, mas acreditamos que não. Como eu disse, o estudo foi bastante exaustivo e, portanto, temos dados muito concretos acerca dos hábitos e do calçado pós-consumo no final, sim. O CVR é líder da atividade de caracterização físico-química em métodos de reciclagem de calçado pós-consumo, como referiu em parceria com a LIPOR. Em que é que consiste? Ou seja, quais são esses métodos, em que é que se baseia essa caracterização físico-química? Como eu disse, posteriormente, portanto, a esta identificação de todos os fluxos de calçado pós-consumo, nós fizemos a caracterização físico-química dos principais componentes ou matérias-primas que a compõem. Importa aqui salientar que a análise do calçado é de extrema importância, a caracterização físico-química é de extrema importância para compreender a composição dos mesmos e também para que depois seja possível desenvolver tecnologias e processos mais sustentáveis para a reciclagem
a reciclagem do calçado pós-consumo. Ou seja, tudo isto está interligado. Portanto, o desenvolvimento do modelo de gestão baseia-se na identificação que foi feita, como eu referi anteriormente, e que depois tem a sua repercussão nos métodos e nas tecnologias de valorização futura. Outra coisa que é importante é, efetivamente, aqui avaliar o comportamento destes resíduos e as suas interações com o meio ambiente e com os seus destinos finais. Ao nível da caracterização, o que nós fizemos foi, efetivamente, mensurar aqui as características que podem induzir perigosidade ao resíduo. Para tal, seguimos o normativo legislativo imposto em Portugal, nomeadamente na questão, portanto, da aplicação das normas que estão em vigor, o Decreto-Lei 102D de 2020, etc. Bom, para responder ao Decreto-Lei, aos requisitos do Decreto-Lei, fizemos todas as análises, que eu penso que não devam de ser as análises mais técnicas, portanto, os metais pesados, hidrocarbonetos, etc., compostos fenólicos. Também fizemos algumas caracterizações que estão fora desse Decreto-Lei, efetivamente para perceber quais os elementos que podiam induzir perigosidade ao resíduo. Depois, posteriormente, portanto, para fazer isto, fizemos naturalmente aqui alguns processos de desmantelamento dos materiais para a sua remoção. Como eu disse, o calçado é bastante particular, porque tem aqui interação de muitas matérias-primas, mas, portanto, fizemos aqui todas as etapas de pré-tratamento e para posteriormente fazermos então a caracterização final do resíduo. E por fim, surge aqui uma atividade que vai originar uma espécie de fusão improvável entre dois setores completamente distintos, o do calçado e o da construção civil. Sim, dois setores improváveis, mas que de facto podem ter aqui pontos de sinergia. Importa salientar que o setor, a indústria civil, a indústria da construção, é um dos principais consumidores de matérias-primas. Isto é de extrema relevância quando estamos a falar sobre economia circular. Naturalmente, por ser um dos setores que mais consumidores de matérias-primas, também é um dos setores que mais apresenta impactos ambientais, ao nível do desenvolvimento de produtos. E, de facto, quando nós fizemos esta etapa após a reciclagem, após o modelo, a contribuição aqui no modelo de gestão, do desenvolvimento do modelo de gestão e caracterização dos resíduos, verificamos que efetivamente existia aqui características físico-químicas por parte de alguns resíduos que poderiam ser interessantes de estudar na componente da construção civil. Importa também salientar outra coisa, que é o projeto Bioshoes for All como um todo apresenta várias soluções ao nível do desenvolvimento de ecoprodutos, não é? E nós verificamos que existia aqui um gap, existia aqui a oportunidade de aportar conhecimento e investigação nesta parte da construção civil. E, portanto, depois de fazer a caracterização físico-química dos resíduos, verificamos que existiam alguns deles que poderiam ter interesse para a incorporação, então, nestes materiais de construção. E verificamos que aqui, especialmente os resíduos plásticos, ou poliméricos neste caso, como a borracha EVA e o poliuretano, poderiam funcionar como modificadores de betume. O betume é uma das matérias-primas que é utilizada na fabricação de pavimentos rodoviários, que apresenta o maior custo, apesar de ser, obviamente, em pequena percentagem, mas apresenta o maior custo, é matéria-prima com maior custo. E, por outro lado, como é derivada de produtos de origem fóssil,
também apresenta um impacto ambiental mais elevado. E de facto, conseguimos juntar aqui esta sinergia entre a utilização dos resíduos de EVA e de poliuretano para modificar o betume, reduzir a percentagem de betume que é aplicada aos pavimentos. Portanto, a incorporação da borracha no betume resulta então na sua modificação, conferindo, e depois posteriormente as conclusões que tiramos foi efetivamente isso, conferiu ao material maiores resistências físicas e químicas, prolongando a vida útil do pavimento. Ou seja, adicionalmente ainda tivemos este resultado bastante positivo, que é a prolongação da vida útil do pavimento. Bom, além disso, naturalmente, a incorporação deste resíduo, do EVA IPU, portanto, reduz a quantidade de resíduos que possa ser descartada em aterro, e também a diminuição do custo associado à utilização do betume. Também é expectável que, portanto, como estamos a incorporar um resíduo, também consigamos reduzir os custos da produção do novo pavimento. O que se afigura, se me permitem, de uma forma bastante interessante, porque, por um lado, temos a valorização de um resíduo, ou seja, não estamos a depositar em aterro. Por outro lado, temos, do ponto de vista técnico, melhorias nas suas características. Por outro lado, temos ainda a questão de reduzirmos o custo que está associado. Como eu disse, o betume é a matéria-prima que tem maior custo e maior peso na produção, maior peso na produção de um pavimento rodoviário, e temos a questão ambiental, da sustentabilidade ambiental, que junta tudo isto. Portanto, poupando o ambiente, reduzir as matérias-primas, o custo e, ainda por cima, melhorando-o. Exatamente. Poderíamos afirmar que a identificação de oportunidades de valorização de resíduos em produtos foca o desenvolvimento e a criação de demonstradores pilotos de tecnologia a partir de resíduos caracterizados e tratados durante estas atividades. Exatamente. Ou seja, tudo isto congrega depois na criação de demonstradores que permitam validar tecnicamente, economicamente e ambientalmente aquilo que desenvolvemos ao nível laboratorial. O próximo passo para a constituição de um demonstrador real, de um demonstrador mais que possamos obter mais dados, é exatamente tentarmos criar aqui um trecho experimental ou algo do género em que possamos incorporar, portanto, um trecho experimental com uma distância maior do que aquilo que fizemos em laboratório, para poder validar todos estes pressupostos, e que, como é óbvio, que permitam também termos dados mais concretos acerca da sua possível comercialização ou da sua possível introdução em indústrias da construção, basicamente. É claro que tudo isto leva a respeitar muitas obrigações técnicas e normas do LNEC. Quais têm sido os principais entraves, desafios ou até mesmo obstáculos a contornar? Sim, claro. Todas estas, ou esta solução em concreto, tem que cumprir determinadas normas e regulamentos e recomendações por parte, e neste caso específico, por parte do LNEC, por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Foram feitos os ensaios que o LNEC pressupõe para a validação deste tipo de material. Para a modificação, não é, do betume que nós fizemos, ensaios de anel, bola, sensibilidade à água, pistão, deformação, ou seja, foram feitos todos os ensaios que as recomendações do LNEC impõem, e em todas tivemos resultados positivos. Portanto, desse ponto de vista, conseguimos cumprir tecnicamente com as imposições. E estes resultados são importantes porque
posteriormente, como eu referi, o objetivo é sempre transferir tecnologia. O objetivo do CBR é esse, o objetivo do projeto BioShoes for All também o é transferir tecnologia, é aplicar a tecnologia que foi desenvolvida ao longo destes anos, incorporá-la nas empresas portuguesas e, portanto, é um bocadinho isso, ou seja, agora com base nos resultados, os resultados tecnicamente foram positivos, portanto, do ponto de vista técnico-legal, existem evidências para a sua futura utilização. Mas certo que precisamos, claro, de dados mais concretos ao nível dos demonstradores para que possa ser uma realidade. Sim. Só para terminar, com a participação do CVR no âmbito do BioShoes for All, que avanços podem ser dados quanto aos resíduos e futuras segundas vidas? Quais seriam os próximos passos? Bom, os próximos passos, assim como eu costumo dizer, assim como nós estamos aqui concretamente a falar de uma nova solução, mas isto é quase comum a todas as soluções de valorização, a todos os modelos circulares que nós desenvolvemos. Nós conseguimos validar do ponto de vista técnico, portanto temos a certeza que do ponto de vista técnico aquela solução funciona, e neste caso específico, por exemplo, aqui este novo ecoproduto ou a modificação do betume, sabemos que tecnicamente funciona. Sabemos que nas condições piloto às quais testamos conseguimos ter sustentabilidade económica e conseguimos ter sustentabilidade ambiental, que é muito relevante, ainda por cima com todos os acordos que nós preconizamos com o Pacto Verde, com a descarbonização da indústria, tudo isso é essencial. Portanto, sabemos isso. Agora, claro que importa validar, portanto, em ciência ou em inovação costuma-se utilizar este termo de TRL, que é o nível de maturidade tecnológica de um produto ou de uma tecnologia. Nós estamos na escala piloto, precisamos de subir um bocadinho a escala. Portanto, precisamos de amadurecer a tecnologia numa escala superior, como eu referi com esses e como foi referido com os demonstradores, aumentar a escala do processo, para que as indústrias que possam comercializar e implementar no futuro estas soluções tenham dados mais concretos que validem estes pressupostos que nós identificamos. Portanto, ao nível disso, ao nível do desenvolvimento deste ecoproduto, estamos nesta fase. Obviamente que nós estamos sempre em constante desafio. Portanto, nós fizemos algo muito importante e muito interessante na modificação do betume, ok? Mas até porque nós já temos experiência prévia, conseguimos substituir outras matérias-primas por exemplo, nos pavimentos rodoviários, conseguimos substituir outras matérias-primas também com resíduos. Agora o passo em brainstorming com a equipa foi exatamente essa a ideia. Ok, agora nós conseguimos substituir algo que era problemático, não é? A questão do betume, super problemático. Não conseguimos substituir ainda totalmente, ok? Portanto, ainda temos, importa salientar isso, portanto, conseguimos reduzir a percentagem de betume virgem como matéria-prima no pavimento, mas não conseguimos substituir na totalidade. O próximo passo é esse, é tentar conseguir 100%, e depois reutilizar ou reciclar outros resíduos para as outras matérias-primas que constituem o pavimento. Em última instância, o ideal, não sei se utopicamente ou não, é conseguir uma estrada 100% resíduo. Vamos ver se o vamos conseguir. E depois, obviamente, a primeira parte do trabalho também é de extrema relevância. Portanto, esta é uma face mais visível, mas a primeira parte do trabalho, toda a investigação que foi feita ao nível do modelo de gestão do calçado pós-consumo, os equipamentos que são necessários para a recolha, para o tratamento, para a separação e depois posteriormente reciclagem, são de extrema importância, porque será isso que será implementado nas indústrias e nos sistemas de gestão de resíduos para que possa haver uma correta separação,
preparar bem o material para depois desenvolver todas estas ideias de investigação, todas estas ideias de inovação que em consequência final tem então o desenvolvimento de novos ecoprodutos, não só o nosso que nós desenvolvemos, mas dos outros parceiros tecnológicos do projeto BioShoes for All, que também desenvolveram soluções muito interessantes para o calçado. Uma evolução imparável. Exatamente. Ou seja, nós desenvolvemos soluções e pensamos em novos desafios que possamos ter para desenvolver novas soluções. Portanto, sempre em loop. Uma espiral. André, obrigado pelos esclarecimentos e pela partilha de conhecimentos. Voltamos a falar em breve. Muito obrigado. Muito obrigado e um abraço. Ponto final neste podcast com André Ribeiro, do CVR, Centro para a Valorização de Resíduos. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.